Quando se pensa no duo francês Daft Punk, é natural que a primeira referência que vem à mente sejam seus trabalhos no ramo musical, pois devido a seus trabalhos pioneiros e revolucionários na música eletrônica, Thomas Bangalter e Guy Manuel de Homem Cristo se tornaram uma referência mundial no gênero. Sem a formação do Daft Punk, ainda nos anos 90, muito provavelmente a música eletrônica teria seguido por rumos completamente distintos, pois a ousadia do duo fez com que se alterasse completamente a forma como se fazia música eletrônica, descartando quase que completamente o vocal e até mesmo a musicalidade através de instrumentos musicais convencionais. O duo Daft Punk foram os primeiros a se utilizar exclusivamente da tecnologia, sintetizadores de som e da mixagem já em software para se fazer música, incorporando até mesmo tais elementos em suas obras e na própria estética da dupla, que após alguns anos de trabalho, adotou as roupas robóticas que viriam a se tornar sua marca no futuro, inaugurando a era dos DJs mascarados e anônimos, se tornando junto com suas maiores obras, One More Time e Around the World, uma grande referência para todos os artistas posteriores, que viam na dupla uma fonte inesgotável de inspiração e criatividade. Entretanto, ao contrário do que é natural se pensar, o duo Daft Punk não se limitou ao ramo musical, mas ao longo dos anos 2000, período em que esteve em sua maior atividade, se envolveu também em outros ramos, como animação e até mesmo a cinematografia. Ainda em 2001, para promover o lançamento do seu segundo álbum de estúdio, Discovery, Thomas e Guy Manuel trabalharam em parceria com um estúdio japonês e foram contribuintes decisivos para a produção do anime Interstellar 5555, que veio a servir também como material visual de apoio para o álbum em seu lançamento no canal MTV. O anime, que pode ser encontrado no YouTube, no canal da banda, conta a história de uma banda interestelar de pop que acaba sendo sequestrada e vindo parar na Terra, e uma vez descobertos, acabam levantando um intenso e acalorado debate entre os governos do mundo, que por fim resolve se unir e financiar a viagem de volta dos extraterrestres para seu planeta natal, transmitindo uma aura de união e otimismo, apesar de todo o pessimismo inicial da primeira parte da trama. Da mesma forma, após o lançamento do terceiro álbum do estúdio, Human After All, o duo novamente anuncia que está trabalhando em uma produção paralela. Dessa vez, volta para o cinema, e que ao contrário de Interstellar 5555, não o estrelaria Thomas e Guy Manuel apenas como produtores executivos e responsáveis pela trilha sonora, mas também como diretores e roteiristas da obra. E assim, nasceu Electroma, lançado no Festival de Cannes em 2006. O filme já nasceu banhado em um aspecto cult, e apesar de se mostrar como uma obra extremamente inacessível e original, também capta os aspectos mais imperceptíveis e sensíveis do sentimentalismo, mesmo em personas robóticas, mostrando que não há nada mais humano do que a vontade de controlar o seu próprio destino, e sobretudo, de errar mesmo na ausência de carne e ossos. Se passando em um futuro, onde ao que tudo indica, a humanidade havia sido extinta, ou ao menos banida das convivências nas cidades já há muitos anos, a trama acompanha uma dupla de robôs que, sem nome ou qualquer identificação além de seus capacetes, rumam por entre os desertos que haviam se tornado a paisagem principal da Terra, e de cidade em cidade, onde buscam um rumo ou mesmo um significado para suas vidas, encontrando apenas na figura de um humano o conforto que finalmente buscavam, fugindo de suas personas e naturezas robóticas. Apesar de viverem como robôs, a dupla não aceita e parece não se sentir bem como tal, e ao se submeterem a um processo de modelagem, tentam buscar uma alteração de sua natureza, mesmo que apenas estética, para que se passassem a assemelhar mais aos seres humanos, que são referenciados apenas no início do primeiro ato, quando algumas esculturas e marcações em pedras podem ser observadas em meio ao deserto. Apesar do procedimento ser um sucesso, quando a dupla retorna para a cidade de onde vieram e expõe o que haviam se tornado, não demora para que os demais habitantes, ainda robóticos, passem a rejeitá-los. Entre os sustos das crianças e a violência das autoridades, logo fica claro que o retorno dos seres humanos não era bem visto. E devido ao calor do Sol, que havia tornado o planeta inóspito para qualquer um que não fosse feito de metais e circuitos, não demora para que a máscara de humanidade de ambos caia, o que os obriga a retornar para sua aparência e natureza robótica original, e os faça repensar o destino e o rumo que tomariam em seguida, pois continuar a viver como robô não parecia ser mais uma opção, já que haviam finalmente experimentado, mesmo que momentaneamente, o significado de ser humano. Por se tratar de um filme mudo, com nenhuma palavra sendo dita ou gesticulada por nenhum dos personagens, há um grande enfoque e também necessidade da narrativa de se adequar e ajustar sua trama para que consiga, através de elementos distintos, transformar as sensações, impressões e sentimentos de seus personagens. A fotografia da obra, que ficou a cargo de Guy Manuel, conseguiu capturar com precisão a mudança de humor e relações dos robôs, que mesmo não alterando seus capacetes em nenhum momento da trama, consegue através apenas de diferentes ângulos e gestos, transmitir diferentes sentimentos como raiva, medo, dor ou mesmo a indiferença entre tais seres.
Outro aspecto que também pode ser acreditado a esse exímio cuidado e zelo pela fotografia da obra é a capacidade das cenas de conseguir capturar o ambiente e transformá-lo em um fator determinante para o desenrolar da narrativa. São inúmeras as tomadas onde o ambiente é mostrado por minutos a fio, ambientando o espectador nos longos desertos em que a trama se desenrola, mostrando assim como o planeta havia se tornado um local inóspito e quase que completamente desprovido de vida. Pouquíssimas plantas podem ser observadas cercando a natureza, e mesmo na cidade, tudo tem um aspecto exageradamente artificial, plástico e falso. Todos os robôs que excediam papéis de figurantes são retratados enquanto exercem funções rotineiras de suas vidas, mas de forma robótica, o que confere certo aspecto de horror para a obra, que consegue demonstrar uma sociedade completamente dominada e mecanizada, uma distopia robótica onde a originalidade e o sentido haviam sido quase que completamente erradicados, onde todos exerciam funções pré-estabelecidas, como em O Admirável Mundo Novo, e nem mesmo eventos de relevância emocional, como casamentos, parecem denotar o mínimo de emoção para tais seres, pois tudo é tratado como uma obrigação e parte da programação de cada um deles. Tudo que existia exalava semicondutores e metal. Contudo, o duo de protagonistas, que também eram robóticos e exatamente iguais a todos os outros habitantes dessa distopia, consegue se mostrar como uma força diretamente oposta a tudo que o mundo havia se tornado. Mesmo antes das operações de humanização pela qual passaram, é possível perceber que, ao contrário de todos os outros robôs, que apenas viviam em suas formas de vida pré-programadas, ambos viajaram por centenas de quilômetros em busca de um sentido, sempre fugindo do que era o normal e do que era esperado por eles. Suas vestimentas, de cor preta, ou mesmo branca por um breve período da trama, os diferem fundamentalmente de todos os habitantes desse mundo, pois enquanto todos os demais robôs usavam cores neutras e esquecíveis, exercendo sempre funções padronizadas, ambos exalavam originalidade, personalidade e rebeldia. Exalavam a vanguarda e a ousadia. E uma vez que resolvem abraçar de uma vez por todas a ideia de se tornarem humanos, quebram irremediavelmente o status quo do mundo em que estavam inseridos, se tornando tudo aquilo que placas e circuitos mais temiam. Criaturas que códigos e números eram incapazes de mensurar ao entender. Criaturas guiadas por sentimentos e emoções. Criaturas de carne e osso. Os temíveis seres que haviam dado vida aos robôs e então perecido. Os seres humanos. A operação de humanização da dupla, os humanos surgidos pela máquina, recebe um aspecto que beira o divino e o artístico durante sua adoração, pois fica evidente que não se tratava de uma mera alteração estética, mas de uma profunda mudança de paradigma e de consciência de tais seres, que haviam nascido como máquinas, mas que haviam escolhido viver como frágeis seres humanos. Não é revelado se seus criadores são robôs ou mesmo seres humanos sobreviventes. Mas devido à aparência caricata que ambos recebem, fica evidente que a ideia de humanidade já havia sido há muito esquecida e deturpada, e apenas uma rasura do que os seres humanos haviam sido restou nesse tempo. A vontade dos robôs de se tornarem humanos, apesar de suas fragilidades e diferenças, mas assim retomarem o controle de seus próprios destinos, fez com que ambos se tornassem verdadeiramente humanos. Lutar contra a programação que haviam recebido os tornaram livres, e apesar de sua máscara de humanidade não ter perdurado por muito tempo, no fundo, ambos haviam sido alterados irremediavelmente, pois uma vez livres, jamais assistiriam viver controlados novamente. Assim como as vanguardas, a vontade de se tornarem seres humanos não foi compreendida, e ao contrário do que intencionavam inicialmente, eles não foram admirados ou mesmo ouvidos, mas apenas perseguidos e reprimidos, pois os demais seres robóticos não haviam aceitado a presença de seres humanos entre eles. O mundo havia se esquecido há muito da beleza, da liberdade e das falhas que são intrinsecamente humanas. Os sentimentos e as sensações não tinham mais qualquer valor nesse mundo, mas apenas o que era racional e poderia ser explicado por máquinas. A originalidade havia morrido e o mundo era controlado por aqueles que ditavam o código. Ao se depararem com tal cenário, ambos precisam novamente confrontar sua face robótica, e ao se darem conta de que não importasse o que fizessem, jamais seriam verdadeiramente humanos, pois estavam presos à natureza robótica. Novamente o conflito de uma vida ditada e programada e uma vida de liberdade se apresenta, pois os caminhos pareciam inconciliáveis e apesar de quererem trilhar pelo lado dos erros e da humanidade, jamais seriam aceitos assim. Mais do que um conflito existencialista, esse choque entre os protagonistas de uma sociedade distópica é também um choque entre a originalidade e a mediocridade, entre o livre-arbítrio e o que o mundo esperava de cada um de nós. Ser diferente jamais fora, e mais do que nunca, jamais era encorajado e beirava o proibido. Todos deveriam cumprir apenas e estritamente suas próprias funções. Ser livre havia se tornado um crime, e viver enjaulado e aprisionado não era uma vida digna de ser vivida.
sabendo que jamais seriam aceitos enquanto vivessem, seus pensamentos e ideias seriam perseguidos por todos os demais robôs e o próprio sistema. Ambos deixaram o mundo civilizado e partiram para uma jornada em meio ao deserto, retornando para um ambiente mais inóspito que esse mundo poderia proporcionar à procura de sentido para suas vidas. Mas novamente, devido ao ambiente e o que haviam sido capazes de perceber durante sua breve experiência como seres humanos, ambos perceberam que não importa o que fizessem, estariam sempre presos a essa natureza enfadonhamente robótica, e que não havia sentido ou significado em viver uma vida presa à sua programação. Escolher se autodestruir foi a maior prova da humanidade de ambos os personagens, pois ao contrário de todos os robôs, ambos lutaram contra suas programações e se tornaram aquilo que intencionavam ser, mesmo que apenas destroços em meio ao deserto. A humanidade vem desde os tempos antigos tentando desvendar o preço e os segredos do embate entre o destino e o livre-arbítrio, e desde o princípio vem se provando como o único animal capaz de pensar por conta própria e escolher seu próprio caminho, assim como ambos se mostravam capazes na trama. Ao contrário de todos os demais robôs, ambos os protagonistas sem nome resolveram escolher por seus próprios destinos, se autodestruindo e experienciando mais emoções do que quaisquer outros seres de sua espécie. Como é possível perceber durante a contagem regressiva do robô cinzento, seus últimos momentos são marcados por sentimentalismo, pela dor de saber que jamais poderia se tornar um humano propriamente dito, ou mesmo pelo medo que demonstra em seus instantes finais, o medo da destruição e do fim, o medo da morte. Enquanto seu colega cinzento foi sempre retratado como o mais emocional da dupla, o robô de capacete dourado sempre foi marcado pela indiferença de suas expressões e sua racionalidade excessiva, sendo essa justamente a característica em si próprio que mais o incomodava. Ao assistir à morte do seu único amigo, o personagem continua a rumar por mais algum tempo por entre o deserto, mas passado alguns minutos, e após juntar alguns dos destroços de seu companheiro, percebe que realmente não há mais sentido em continuar dessa forma, na completa apatia e ausência de sensações. Ao contrário de seu amigo, que sentia em demasia, ele sofria com ausência de emoções, e na tentativa desesperada de enfim sentir algo em seu fim, mesmo que a dor, acaba por se incendiar e incinerar toda a indiferença, dando um fim à sua vida robótica, escolhendo as emoções e as sensações frente à racionalidade, no ato mais humano de toda a sua vida. Por sofrer, era preferível a não sentir nada, pois a apatia é a morte da emoção, e a morte da emoção é a morte de uma vida verdadeiramente vivida. Não havia sentido em viver uma vida programada, ditada e mecanizada. Viver pela metade não era viver. Ao longo dos séculos, inúmeras lutas foram travadas em nome da liberdade, e em um mundo onde a originalidade havia sido extinta e o individualismo assassinado, a liberdade se mostrava como a próxima instituição a cair, e portanto, abraçar a rebeldia e controlar o próprio destino, mesmo que escolhendo a morte, era a única reação que fazia algum sentido. Mesmo presos em corpos robóticos e sendo controlados por placas puramente racionais, ambos os protagonistas demonstraram que dentro de si continham algo que números não poderiam explicar ou mensurar. Continham medos, emoções, dores e desejos. E apesar de suas interfaces robóticas e corpos metálicos, eles eram humanos. E como todos os seres humanos, ansiavam a luta pela liberdade até o fim, mesmo que isso acabasse por custar as suas vidas, porque não há nada mais humano do que morrer por motivos que a razão não pode explicar. E no fim, eles se provam como seres muito além de seus fios e circuitos, como verdadeiramente vivos e livres, como humanos propriamente ditos. Uma das definições da obra do duo Daft Punk é a de que, enquanto muitas obras e ficções se tratam de humanos tentando entender os seres robóticos, sua música sempre se retratou do exato oposto. Robôs tentando entender e sentir emoções humanas. Electroma é uma definição perfeita da trajetória da dupla, que rejeitada e ridicularizada no início dos anos 90 por seu estilo inovador, precisou se reinventar e persistir em seus sonhos de revolucionar a música eletrônica e personalidades com ainda mais força para se provarem, e uma vez no topo, se tornaram grande referência do gênero. A jornada de dois robôs em meio ao deserto é um grande incentivo à luta contra a mediocridade e contra a imposição. É um incentivo à originalidade de se lutar pelo que se acredita, pois nada pode nos determinar além de nós mesmos. E mesmo dois robôs, quando acreditam o suficiente e estão dispostos para sentir o suficiente, podem se tornar humanos, pois a definição de humanidade nada mais é do que uma interpretação. E através das suas ações, obras e músicas, a dupla envolta de mistérios e aparência robótica, Daft Punk, se provou como muito além do que suas naturezas os determinavam. Ambos se provaram como humanos, apesar de tudo.